Turminha do 8º ano! É um prazer estar de volta para dar seguimento à nossa segunda aula de arte na interatividade. Na aula de hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Hoje eu separei para vocês um pouco do teatro de animação ou do teatro de formas animadas. Você conhece o teatro de formas animadas? Anota aí! O tema da nossa aula de hoje é teatro de animação ou teatro de formas animadas. O objeto da nossa aula é justamente o teatro de animação. O conceito que a gente vai trabalhar são as formas animadas. O tema transversal é a cultura. A técnica é a animação de objetos e a habilidade sugerida é a confecção de bonecos. Antes que a gente possa adentrar esse universo maravilhoso que é o universo da animação de bonecos e objetos, é necessário fixar algumas questões e conceitos. Por isso eu pergunto para vocês: onde surgiu o teatro de bonecos? Você sabe? E você sabe como é que se dá essa manifestação popular? Então vamos aprender. Teatro de animação ou teatro de formas animadas é um gênero teatral que inclui boneco, máscara, objeto, formas ou sombras e representam o homem, o animal ou mesmo ideias abstratas. Já o boneco é a figura humana usada como um brinquedo. O objeto é uma coisa material que pode ser percebida pelos sentidos. A manipulação é dar vida através das mãos. E o manipulador é quem anima, é quem dá vida ao boneco. O teatro de formas animadas também tem uma designação popular no Nordeste brasileiro. São as formas de animação de bonecos feitas aqui. Você sabia que o teatro de bonecos popular do Nordeste foi aprovado com unanimidade como um patrimônio cultural do Brasil? E que ele está inscrito no livro de formas de expressão do patrimônio cultural brasileiro? Pois é. E você, por um acaso, sabe o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou mesmo para uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, técnicas de manipulação rápida, manifestações populares, arte, culinária, entre outros. O mamulengo, que é um boneco todo nosso, porque é do Nordeste, ele é uma técnica de manipulação rápida para espetáculos populares de improviso com repentes e cordéis. Essa arte está inserida numa diversidade de contextos sociais, históricos e culturais, econômicos e políticos. O termo formas animadas está relacionado a esse teatro de formas animadas. É um gênero teatral que inclui boneco, máscara, objeto, sombra, imagem e forma. E ele é muito influenciado pelo teatro visual, pelas artes plásticas, pelo cinema e pelas formas animadas, que são atualmente um campo híbrido de experimentação estética, conceitual e dramatúrgica. Sabe o que significa dizer? Que o boneco tem dramaturgia própria, que o boneco tem sonoplastia própria, que o teatro de bonecos tem o seu próprio encaminhamento e enredo. Por exemplo, no caso do mamulengo, ele é aquele boneco que vai fazer graça com a plateia, chamar a atenção da plateia, fazer piadas jocosas, entendeu? Ele tem uma possibilidade, na verdade todos os bonecos têm uma possibilidade que às vezes o ser humano não tem. Ele é fantástico. E, diferente de um ator de teatro convencional, o ator pode deixar de ser o personagem, mas o boneco é sempre o boneco, ele nasce personagem. Essa talvez seja a forma mais interessante dessa manifestação teatral e muito genuína para nós. Voltando para a origem do teatro de bonecos e respondendo aquela pergunta que nós fizemos. Possivelmente essa origem remonta lá do Antigo Oriente, em países como a China, Índia, Java e Indonésia. Por intermédio dos mercadores que foram se dispersando pelo mundo, assumindo fisionomias e espírito dramático bem diferenciado. Isso os bonecos, tá? As pessoas de diferentes culturas, mesmo por conta das grandes embarcações e por conta do mercado, levavam essas formas animadas para interagir com diferentes populações. E esses diferentes povos foram se apropriando dessa linguagem animada e atribuindo a ele elementos específicos de cada região.
Por exemplo, nós temos o mamulengo, em Pernambuco. Aqui em São Luís nós temos o Casimiro Coco. Aqui no Maranhão nós temos o Casimiro Coco. E assim sucessivamente. Essa linguagem ela vai se moldando conforme a cultura de cada uma dessas comunidades. Quem é que faz teatro de formas animadas? Você sabe? Nós temos os mamulengueiros, os fantocheiros, os manipuladores, os marioneteiros, temos os bonequeiros, os titereiros e seus sopros de vida através de dedos e mãos, que contam o mágico da alegria, o lúdico, a fantasia, causos, contos, histórias, memórias sociais a partir das falas e vozes dos bonecos, que podem ser mamulengos, fantoches, formas animadas, marionetes, bonecos, títeres, objetos, enfim. E o boneco? Esse personagem central do teatro de animação. O boneco, como a gente falou antes, ele pode ter uma forma humana, ele pode ter uma forma zoomórfica, antropomórfica, ele pode ser misto, ele pode até ter uma forma indefinida, abstrata. Muito da sua expressão se concentra num trabalho de manipulação. Na verdade, o que a gente tem que lembrar é que existe uma troca muito genuína do ator manipulador e do respeito que ele tem que ter com o seu boneco, a quem ele está animando, a quem ele está dando vida, né? O ator de cena, o ator de palco clássico, ele se projeta, né? Ele acaba que, claro, ele está dando vida a uma personagem, mas sabe que ali é ele quem está se emprestando, é ele quem está indo dar vida a essa personagem. No caso do boneco, essa relação ela é um pouco mais, como é que se pode dizer? Ela é uma relação que depende, que precisa, primeiro, que você abra mão de si mesmo, enquanto ator, dentro da cena, né, dando lugar para a expressividade do boneco. Que você consiga compreender como ator e como artista que o boneco vai ter vida e vai dialogar. E que muitas vezes vai fazer aquilo que você não faria ou não imaginaria. Por quê? Porque o espaço é dele. Porque o boneco é fantástico. Porque o boneco canta, pula, grita, voa. Enfim, o boneco pode fazer aquilo que nós seres humanos não podemos fazer. É por isso que o brincar é algo tão importante. E é por isso que ele está em todas as culturas. Quando uma criança, por exemplo, pega um boneco e vai fazer de conta, vai brincar, o que ela está fazendo ali? Ela está ressignificando o mundo. Então esse boneco ele serve também para representar essa capacidade humana que a gente tem de compreender e de refazer, de reconstruir as nossas próprias expectativas, as nossas próprias visão de mundo, de como a gente associa a nossa realidade, sobretudo na infância, né? Por isso é muito importante brincar. Voltando lá para o nosso mamulengo, né? Vamos lembrar que a etimologia do termo mamulengo, ou seja, de onde é que vem a origem dessa palavra, o que ela significa, ela não tem uma origem certa, mas a gente presume que tem a ver com a conjunção de duas palavras, que seria mão e molengo, ou seja, mão mole, mão que se move. E é uma espécie de divertimento popular que existe em Pernambuco e consiste em apresentações dramáticas por meio de bonecos em pequenos palcos. Alguma coisa que possa estar elevada, enfim. Geralmente é feita uma tenda, onde o boneco, pena que eu não tenho aqui uma tenda para mostrar para vocês, mas o ator se anula para dar vez e voz a esse boneco. Então ele está aqui abaixo dessa tenda e quem está projetado é o nosso boneco. Esses espetáculos, principalmente o espetáculo do mamulengo, eles são apresentados em praças, feiras e ruas. Essa é uma linguagem popular, como eu já disse. Ela é provocativa, ela é debochada, ela é irreverente. Enfim, os repertórios são inspirados diretamente nos fatos e no cotidiano popular. Esse tipo de boneco, ele interage com o público, ele participa e também constrói o espetáculo, né? Ele é um boneco que vai buscar sempre a interação do público, necessariamente. O público vai junto com ele contar essa história. Existem outras regiões do país em que a brincadeira, porque é assim que se denomina, né, o jogo, a apresentação, a animação do mamulengo. A brincadeira adquire outras denominações. Então, Babau, João Redondo, aqui no Maranhão, já falei, o Casimiro Coco. Essa tradição ainda resiste no trabalho de muitos mamulengueiros, principalmente os nordestinos, que preservam essa forma popular de arte dramática, né, que é, claro,
o teatro popular do riso e do deboche. Aqui no Maranhão, nós temos um grande expoente desse tipo de teatro, que é o encenador e também ator, animador Tácito Burralho. Ele promove uma pesquisa voltada muito para o Casimiro Coco, tendo esse grupo, um grupo de trabalho lá na Universidade Federal, ou seja, ele leva algo que é da cultura popular para um seio acadêmico, né? Para um lugar, em tese, você teria um conhecimento, não é um conhecimento elitista, meu Deus, mas é um conhecimento erudito, né? É um conhecimento colocado como uma primeira arte, ou como um conhecimento mais evoluído. Então, quando há essa transição da cultura popular ocupando esses espaços, que na verdade são espaços de pesquisa, que são espaços de construção e de reflexão, o que mostra pra gente é que na verdade não existe uma cultura que seja melhor que a outra. O que existem são culturas diferenciadas e todas têm o seu próprio legado, o seu próprio espaço. Não é por acaso que lá na escola a gente também atua dessa maneira. Como? Lá na escola, as manifestações populares, né, as festividades populares, a nossa festividade junina e outros elementos agregados, eles também são levados para um seio de onde se constrói conhecimento, produção científica desse conhecimento, para que a gente possa entender lá na nossa escola que a valorização da cultura popular é tão importante quanto a valorização da cultura erudita, dessa cultura que provém também dos livros, dos estudos de vocês, certo? Mas vamos voltar aqui. A gente falou da origem do teatro, falou desse teatro brasileiro, e será que existem mais bonecos aí pelo mundo? Eu vou citar para vocês alguns deles, né? Nós temos o Karagöz, que é o herói do teatro de sombras turco e árabe e que dá nome ao espetáculo de sombras. Ele também é um personagem populesco, ele também é um personagem que guarda muitas características semelhantes ao nosso mamulengo, por exemplo, que brinca, que satiriza, que faz piada. Temos também o Buraku, que é o teatro de bonecos marionetes surgido no Japão. Há indícios que o seu surgimento foi lá por volta do século VIII, e ele é conhecido universalmente. Se caracteriza como uma técnica tradicional e ao mesmo tempo sofisticada de teatro de bonecos para adultos. Os movimentos são muito precisos desse boneco, são delicados, são sincrônicos. Isso porque cada boneco é manipulado por 3 pessoas em sincronia perfeita. Em escolas tradicionais japonesas, o aprendizado do buraku pode levar décadas, exatamente. É uma vida inteira onde você se aperfeiçoa para ser capaz de se anular e da vida, da motricidade, da presença cênica e da verdade para aquela vida do boneco que está nas suas mãos. Existem várias técnicas de manipulação, assim como existem vários tipos de boneco. Então, algumas dessas técnicas são... essas técnicas de manipulação são diversas e foram desenvolvidas ao longo da história do teatro de bonecos. Atualmente, uma série de outros métodos têm sido incorporados na construção e na manipulação, além das técnicas mistas e experimentais. Suas especificidades envolvem tanto questões técnicas e práticas de funcionalidade do mecanismo, quanto a concepção estética e dramatúrgica para o teatro de bonecos. Nós temos, por exemplo, boneco de luva ou fantoche. É um boneco manipulado de calça na mão, como os mamulengos. Normalmente, ele possui um corpo de tecido, olha só que legal, onde o manipulador veste o seu braço para poder, claro, manipular a boca desse boneco. O boneco de luva, ele sempre vai ter uma manipulação naquilo que seria o referente à boca do boneco. Não é o caso desse boneco aqui, mas só para vocês verem o que é o estilo do corpinho do boneco, no caso do boneco de luva. Nós também temos as marionete ou bonecos de fio. Marionete é um termo francês e se reporta a um tipo de boneco manipulado por fios ou cabos conectados a uma estrutura de madeira. A manipulação desse boneco é feita por mecanismos em cruz e ele é manipulado diretamente pelos fios. Então aqui você manipula com os seus dedos e os fios estão aqui e o boneco vai reagir a essa manipulação. Além disso, nós também podemos contar com a marionete com o boneco de balcão. O boneco de balcão é uma variação da manipulação direta.
Porém, os manipuladores não tocam diretamente no boneco. Ele é manipulado em cima de uma mesa. E, como o próprio nome sugere, essa manipulação ela é feita de forma indireta, ou seja, ali no balcão ele vai ter a oportunidade, e às vezes não só uma pessoa, mas mais de um manipulador, de se concentrar em elementos específicos de cada parte desse boneco. Temos também o boneco de sombra ou silhueta. O boneco de sombra consiste em manipular figuras em foco de luz projetado para as suas sombras. Se alguém aqui já brincou de fazer formas, né, de frente a uma luz e de brincar com essas sombras, é a mesma coisa, com a diferença de que você, ao estar manipulando um objeto, né, e um objeto que tem uma figura de boneco, você ali também está tratando com teatro de animação. Você está animando aquela sombra, animando aquela figura. Então, esse tipo de teatro ele é muito comum na China, na Índia, na Turquia, na Grécia, certo? São figuras planas, geralmente elas são recortadas em couro, tem algum outro tipo de material opaco, tem ainda os materiais semi-transparentes, algumas culturas usam até pele de peixe. Atualmente, diversos grupos desenvolvem pesquisas de teatro de sombras. E os bonecos podem ser criados em acetato, em acrílico, em gelatina, em papel. Como eu disse para vocês, é uma forma de múltiplas possibilidades. E elas são intermináveis, porque você nunca sabe o que o próximo pesquisador de animação vai criar, o que o próximo ou a próxima manipuladora vão constituir como uma nova linguagem, uma outra possibilidade. Já no boneco de manipulação direta, buraku, que é inspirado no buraku, uma técnica tradicional de teatro japonês, o boneco de manipulação direta, originalmente, ele é manipulado à vista da plateia e sincronicamente por 3 pessoas. Temos também o teatro negro, que se caracteriza como uma técnica de manipulação não aparente, ou seja, os manipuladores não ficam visíveis para o público. Normalmente consiste em um cenário um cenário composto por uma câmera escura, um fundo negro, e nele os manipuladores estão com o figurino completamente preto, produzindo assim a ilusão de que naquele espaço, naquele palco, naquele ambiente de apresentação, só existam bonecos e objetos, e que eles nem estejam manipulados, mas sim que possuem movimentos próprios. É bom lembrar que a gente também tem um teatro lambe-lambe. O teatro lambe-lambe é uma das várias manifestações das quais consistem esse teatro de animação dentro da contemporaneidade. O teatro lambe-lambe ele acontece dentro de um espaço cênico muito pequeno, uma caixa, né? Uma caixa em que são apresentadas peças teatrais de curta duração através da manipulação de bonecos e objetos para apenas um espectador. Esse termo se refere, inclusive, àqueles fotógrafos de rua que trabalhavam em praças e parques de várias cidades do Brasil no início do século XX. Originalmente, esses fotógrafos utilizaram máquinas em forma de caixa, onde o processo de revelação consistia em lamber o negativo da foto. Se vocês já assistiram o Pica-Pau, vocês sabem do que eu estou falando. O lambe-lambe é um espetáculo que acontece no invólucro de uma caixa, um mini teatro para um único espectador. Através de um único furo na caixa, o público pode experimentar essa confidência de um mundo paralelo, de uma experiência enigmática e poética, que começa e termina quando ele coloca e tira o olho lá naquela caixa para assistir sozinho um espetáculo só para ele. Na contemporaneidade, ou seja, o que se está fazendo agora, além do próprio teatro de bonecos, que apenas se reinventa e que se mantém cada vez mais forte no segmento das tradições culturais populares, nós também encontramos o teatro de objetos. O teatro de objetos é aquele teatro no qual representamos objetos para transformar sua natureza, isso é, fazer dele uma marionete, criar com ele uma dramaturgia a partir de uma associação de ideias com esse objeto, que ao estar em cena, vai despertar no espectador várias ideias e possibilidades. Primeiramente, pela utilização que damos a esse objeto no cotidiano, né, no cotidiano de todos nós, do dia a dia, e segundo, diversas possibilidades. Por exemplo, aqui eu tenho um vidro de álcool em gel. Nunca podemos esquecer a importância deste produto neste momento, né? É sempre bom lembrar que você deve higienizar as suas mãos antes de manipular qualquer objeto. Nós temos aqui um vidro que de repente pode se transformar na Dona Luciana.
Dona Luciana estava passeando quando de repente encontra a Dona Maricleide. Mas Dona Maricleide estava um pouquinho assim caída, chateada. E o que está acontecendo com você, Maricleide? Estou te achando tão ressequida, tão abalada. Não sei, minha colega, eu tô me sentindo assim um caque, toda espinhada e preocupada. E por aí vai, né, gente? É claro que isso aqui é só uma brincadeira, mas você em casa pode fazer uma infinidade de outras coisas. Você faria um vídeo mostrando pra gente uma animação de objetos aí na sua casa? Traz, eu quero ver. Ah, sim, é bom lembrar que o teatro de objetos cresceu tanto no mundo e no Brasil que ele tem até o seu próprio Festival Internacional de Teatro de Bonecos, ou FITO, tá bom? Lá no nosso material de apoio você vai ter acesso inclusive ao cartaz. Perdão. Você vai ter acesso inclusive ao cartaz desse material para você conferir, para você ver como se dá e de repente, quem sabe, mandar lá a sua própria animação de bonecos, né? Quem sabe no futuro. Agora, aquela parte que eu adoro. Ai, gente, e o teatro de bonecos aqui no Maranhão? Qual é a história que os bonecos têm para contar no nosso estado? Vocês conhecem? Vamos conhecer? Aqui no Maranhão foi o grupo Laborarte, fundado pelo ator, dramaturgo, diretor teatral e bonequeiro Tácito Borralho, que deu visibilidade a esta manifestação na década de 70. Tácito mantém-se atuante, seja com seu grupo de teatro, Co-Teatro, seja como professor doutor através do projeto Casimiro Coco, que estuda teatro de animação aqui na UFMA, como nós falamos anteriormente. O Tácito, ele tem um livro, tá? Que é um material riquíssimo e que fala exatamente, né, do boneco, do imaginário popular maranhense e de como esse boneco sai do imaginário popular maranhense para alcançar os palcos até do teatro. Mas ele também não se restringe a isso não, tá, gente? Ele também vai para a rua, ele vai para, enfim, ele vem para cá, para nossa aula, ele tá aí, ele é vivo, certo? Então, nesse livro, O Boneco, do imaginário popular maranhense até o teatro, o Tácito relata que esse grupo nasceu com uma preocupação de alcançar as comunidades de artesãos populares, com uma política centrada na dinamização da cultura popular. E ele explica que foi justamente nesse contexto, qual contexto? De busca por uma linguagem artística que se preocupasse com a interação direta com o povo, com o público, que o teatro de bonecos passou a ter grande importância no fazer teatral do Laborarte. Segundo o Lio Ribeiro, lá no seu blog Poucas e Boas, ele também vai falar pra gente de um outro grande expoente do teatro de animação. Quem foi ele? O Beto Bittencourt. O Beto Bittencourt foi ator, circense, bonequeiro. O Beto soube conviver com os bonecos porque doou a vida para a arte de criá-los. Ele se tornou uma referência profissional. Nas apresentações dos seus espetáculos, ele gostava de exagerar na fala. Ele tornava tudo isso muito lúdico. Ele iniciou ainda sua trajetória artística como ator no Laborarte, onde atuou com diversos espetáculos. Depois, juntamente com os atores Gilson César, que é mímico, Sandra Cordeiro, que é bonequeira, e Silvana Cartagens, que também é bonequeira, fundou a Companhia Circense de Teatro e Bonecos. Logo depois, ele funda sua própria companhia, com a qual montou diversos espetáculos de bonecos e teatro de animação, tornando-se uma referência desse gênero teatral, inclusive apresentando-se nos palcos europeus. Se você quiser ver o final dessa matéria, existe lá um artigo inteiro falando um pouco mais a respeito do Beto Bittencourt, é só você acessar o link que está disponível lá no nosso material de apoio, se você for aluno da UEB Henrique de la Roque aqui de Paço do Lumiar, e se você for um inscrito curioso, pesquisador interessado, você também pode acessar esse material no blog da professora Blogueirinha, professorablogueirinha.blogspot.com. Vou tentar de novo. professorablogueirinha.blogspot.com. Esse canal ele tem a finalidade apenas de divulgar o material de apoio que a gente produziu, né, a partir de algumas bibliografias para poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Lembrando que essa iniciativa não tem qualquer finalidade lucrativa, a intenção aqui é só compartilhar conhecimento. Vamos continuar porque tem mais gente fazendo teatro, porque aí eu estou falando de um teatro que tanto do início como ele se iniciou e ainda segue, e o hoje. Quem que está fazendo teatro aqui agora e de que maneira? O Teatro de Bonecos Maranhense hoje, como ele está? Bem, aqui eu vou citar alguns nomes da contemporaneidade
que tem tido uma importante vivência, produção, criação e contribuição para o nosso estado. A primeira companhia que eu quero citar é a Companhia Cambalhotas. A Companhia Cambalhotas foi fundada no dia 21 de outubro de 1997 por Valdemir Nascimento e Renato Porto. A companhia está localizada e atuante lá no bairro Anjo da Guarda. E ela iniciou suas atividades de animação em festas para depois se aperfeiçoar na arte da animação teatral e em espetáculos como Os Saltimbancos e Os Três Porquinhos. Nós também temos a Pés de Fulô, Núcleo de Teatro e Bonecos. A Pés de Fulô foi fundada em 2006 por Sandra Cordeiro. Após experiências de teatro de grupo, ela pensou no desafio de criar algo que fosse seu. Um espaço de oficina e trabalho isolado. É claro que essa ideia de se isolar num trabalho sozinha mudou completamente, à medida em que artistas se envolveram em apresentações e foram agregando valor a essa ideia inicial. Hoje, ela não chama de um grupo, porque ela não cria nenhuma espécie de exclusividade para que esses artistas estejam só com ela, mas chama de elenco do grupo, né, para que eles possam estar sempre se reunindo e trabalhando juntos quando necessário. A Companhia Pés de Fulô se localiza lá no Reviver, no Centro Histórico em São Luís, aqui no Maranhão. Nós também temos a CIA, né, ou Companhia Reboliço de Teatro e Bonecos. A Reboliço de Teatro e Bonecos foi fundada em 2014 por Silvana Cartaginos e ela representa a ressignificação do trabalho dessa artista. Representa uma nova fase em que as necessidades de produzir e ensinar a partir de outras pesquisas se fez presente. Rebolo vem de rebolato ou rebolado. A fonte de inspiração e pesquisa desse grupo é a cultura popular, o teatro popular, a dança popular e a nossa cultura maranhense. Para finalizar, eu não posso deixar de citar o projeto Casimiro Coco. Como eu já tinha dito, ele realiza um programa de estudos e pesquisas especiais sobre teatro de animação lá na UFMA. O grupo mantém uma equipe de voluntários interessados em pesquisar, em difundir e elaborar produções especiais, assim como montar espetáculos utilizando técnicas abordadas em oficinas. O projeto, que oficialmente atua como um projeto de extensão, também se baseia em pesquisa de campo e bibliografia. O laboratório do grupo está localizado lá no Centro de Ciências Humanas, o CCH, da Universidade Federal do Maranhão. E agora, para finalizar com chave de ouro, eu trago aqui um movimento muito importante que está acontecendo há mais de um ano aqui no Maranhão e que a gente precisa falar, precisa publicizar. Eu quero que vocês conheçam agora o movimento Mulheres Bonequeiras. O movimento Mulheres Bonequeiras é uma iniciativa de reunir diferentes gerações de mulheres que atuem com teatro de animação, tentando resgatar essa ligação que existe entre o feminino e o teatro de animação, tentando perceber também como que essa mulher ela atua e como que ela enxerga essa atuação e esse protagonismo dentro do movimento do teatro de bonecos. E para entender um pouco mais desse movimento, eu fui conversar com as duas fundadoras do movimento Mulheres Bonequeiras, que deram duas entrevistas aqui exclusivas para nossa aula. Olha, eu estou me sentindo, né? Estou aqui sem pisar no chão de felicidade, porque realmente foi muito carinhoso da parte delas e muito respeitável que elas tivessem a vontade de compartilhar conosco um pouco desse novo movimento que promete aí grandes atuações. Inclusive é um movimento que já estava prevendo o encontro. Primeiro, elas sempre se reuniam uma vez por semana, a cada 15 dias elas fazem o chaneco. O chaneco é o encontro de todas as mulheres bonequeiras envolvidas no grupo, cada uma leva o seu chá, e aí a gente vai, eu digo a gente porque eu também estou fazendo parte desse grupo, claro que eu sou só uma menininha começando no meio da história, mas estou com muita vontade de aprender e acredito que eu estou cercada das pessoas certas. Então, essas pessoas que estão chegando agora e aquelas que já vêm fazendo história com teatro de animação há muito tempo se reúnem para trocar experiências. E a gente já aprendeu que quando gerações diferentes se reúnem para trocar experiências, o que acontece? A nossa identidade é preservada, a nossa história é valorizada, a nossa cultura é propagada aí para sempre. E a gente precisa fazer isso. Então, vamos voltar lá para a entrevista? A Silvana Cartaginos
me falou que a participação feminina nas montagens de teatro de boneco no Maranhão sempre foi muito intensa, que os principais grupos de teatro de boneco contaram sempre com atrizes manipuladoras. E muitas mulheres deram seguimento a essa tradição, dirigindo elas mesmas as suas companhias, confeccionando seus bonecos e desenvolvendo as suas próprias dramaturgias. Ai, meu Deus. Desenvolvendo, como eu disse, as suas próprias dramaturgias. Esse protagonismo, ou seja, da mulher bonequeira, entender que aquele é também o seu lugar de fala, ele era pouco evidenciado. Foi a partir dessas inquietações que duas mulheres bonequeiras e atrizes diretoras teatrais com vasta experiência de trabalhos em companhias próprias sentiram a necessidade de reunir para dialogar, primeiro, entre elas, de se reunirem para dialogar o ser mulher no teatro de animação, o sagrado feminino e a valorização feminina na arte da animação teatral. Essas mulheres, como eu disse, são Silvana Cartagenes e Sandra Cordeiro. Silvana, muito gentilmente nos cedeu uma entrevista para falar de suas experiências com o teatro de bonecos, com o movimento fundado por elas, o movimento Mulheres Mulheres Bonequeiras do Maranhão. Silvana explica que ela iniciou essa linguagem em 1984, no Laborarte, que atuou no grupo Gangorra e que todos os seus espetáculos hoje são de boneco. Foi também ela quem nos afirmou que essa participação feminina sempre foi presente e sempre foi importante, ainda que fosse pouco valorizada. Sobre a iniciativa do movimento Mulheres Bonequeiras, Silvana nos explica que o motivo inicial de reunir essas mulheres e as mulheres dessa arte para abordar temas do universo feminino tomou uma proporção ainda maior quando começou a ser aderido por jovens atrizes, por pesquisadoras e por mais bonequeiras. Que mais do que protagonizar esse lugar, que é também feminino, o movimento agora luta para manter a tradição da mulher no teatro de animação. Ela diz: o nosso momento é agora. É importante ter referências e conhecer essa história para gerar a nossa identidade. Então, a nossa contribuição com esse movimento é, sobretudo, o repasse das tradições. É importante ocupar esses lugares, é importante resistir. Quem vai contar a nossa história somos nós mesmas, as mulheres bonequeiras do Maranhão. Olha, eu fico até arrepiada, porque é forte, é verdadeiro, e só estando lá para entender o quanto que essa fala tem força, tem verdade, o quanto que ela nos toca e nos provoca. Mas não foi só ela não. Vamos lá, que também tem a participação da querida Sandra Cordeiro. Sandra explicou pra gente que antes de montar sua própria companhia de teatro e bonecos Pés de Fulô, ela vivenciou experiências no teatro maranhense em grupos como Gangorra e Laborarte. Também trabalhou com Reinaldo Farai, trabalhou com Aldo Leite, trabalhou com o Beto Bittencourt e com Tácito Borralho. Após iniciar o seu trabalho de bonecos, ela nunca mais parou. Assim também a sua arte da palhaçaria vem se aprimorando e, claro, ela vem se dividindo em ambas as técnicas. Após 10 anos trabalhando com o Fantasia, que era um palhaço, a Sandra explica que ela se aproximou das questões relacionadas especificamente ao universo feminino e aos espaços que ocupam as mulheres em ambas as técnicas de artes cênicas e a consciência do fazer teatral da mulher no cenário maranhense. Ela criou então a palhaça Fulustreca Esmeraldina Trufaldina dos Anzóis Levada da Breca. É isso mesmo, é o nome dela, vou repetir. Fulustreca Esmeraldina Trufaldina dos Anzóis Levada da Breca. O mercado de festas infantis, nos disse ela, foi uma escola. Mas depois ela ganhou experiência com teatro de rua e viajou com circos itinerantes, como o Pano de Roda. Hoje, ela atua como bonequeira, atua como palhaça e está em plena atividade teatral. Sandra é uma das fundadoras do movimento Mulheres Bonequeiras no Maranhão. E ela diz que continua buscando, que continua aprendendo, que continua se reinventando. Sobre o movimento, junto com sua parceira de vários trabalhos, Silvana, que a gente já comentou, ela começou a reunir essas mulheres da nova geração de teatro de animação para cumprir um papel social fundamental no sentido de manter a tradição e o protagonismo do feminino nessa linguagem.
E a gente que é mulher e vocês que são meninos e meninas também podem dar seguimento a essa tradição e cultura, porque ela vem passando pelo tempo e conquistando diferentes culturas e emocionando as pessoas. Eu espero que hoje, a partir dessa aula, ela também tenha chegado e alcançado cada um de vocês. A finalidade da aula, pelo menos aquilo que a gente tinha previsto e que talvez por enquanto não seja possível, porque nós estamos em casa, distanciados, todos contra o coronavírus, é uma oficina prática para que vocês aprendam a fazer o mamulengo, tá? Que é esse boneco aqui, esse aqui é o bonequinho final do mamulengo, tá? Claro que esse aqui, tadinho, tá machucado, velhinho, o bichinho, ele já é um senhor. Mas eu queria mostrar para vocês, por exemplo, como é que se dá o processo da criação de um boneco desse. Por exemplo, aqui nós temos, desde um desenho simples, como esse, por exemplo, ó, onde você vai dar cara para o seu boneco, imaginar primeiro que tipo de boneco você gostaria de criar, de que forma, né? E qual é a história que esse boneco tem a partir das suas expressões. Eu não sei se tá focando, se dá para ver, eu espero que sim. Eu tenho aqui outras possibilidades, por exemplo, aqui o mesmo boneco, isso antes dele ser criado, tá? Primeiro projetar como vai ser o rosto dele, como vai ser a cabeça, como é a expressão desse boneco, né? Aqui eu tenho uma versão final, né, do que seria a cara do boneco, né? Aqui, ó, aqui ele na lateral. Gente, a minha ilusão é que tá dando certo, todo mundo vê. Você vai, por exemplo, definiu o seu boneco, definiu quem é ele, como ele é, você vai então começar a construir. No caso desse aqui, por mais duro que ele seja, ele tem que ser, afinal de contas, ele é um mamulengo, ele começa muito simples, ele é feito com jornal. Então você vai machetear jornal com cola. Aqui tem a boneca do boneco, né, que é o projeto inicial do que vai virar depois um boneco. Então o pescoço, o que seria a cabeça do boneco, e aí depois com muito jornal, com papel machê, e essa técnica de como machetear esse material, ela está na última página do nosso material de apoio, disponível para vocês. Quem for meu aluno pode encontrar esse material lá no grupo de trabalho, e quem for inscrito, pesquisador e curioso, pode encontrar lá no blog da professora Blogueirinha, está todo disponível, é todo gratuito. Então você tem o bonequinho, quer dizer, o protótipo desse boneco, pode ver que ele está aqui amarrado, ó, é só jornal. Esse jornal ele vai criar uma forma, aqui é uma forma humana, porque de fato é uma cabeça que a gente está pensando em fazer. E aí depois de machetear todinho, de criar formas e dar a cara que você queria, que você pensou, como essa, por exemplo, ele pode chegar, né, claro que esse aqui, coitado, tadinho, já está idoso, mas ele pode chegar até esse resultado final aqui. Tá bom? Isso a gente vai poder fazer lá na sala de aula, quando estivermos juntos, assim que tudo isso acabar, tá certo? Ou você também pode conferir o material, convidar seu pai ou sua mãe para te ajudar. É muito importante que um adulto te auxilie nisso, tá bom? E quem sabe fazer você mesmo o desafio de tentar construir o seu próprio boneco. Também não se prenda apenas a essa técnica, ela é uma única possibilidade. Hoje a gente aprendeu que tudo mesmo pode ser animado. Tá? Isso depende muito mais de você. Literalmente, isso está nas suas mãos. Vamos ver o que tem de atividade pra gente? Vamos lá. A atividade de vocês é registrar e enviar no nosso grupo de trabalho possíveis dúvidas que possam ter surgido a partir desse tema trabalhado, para que eu possa responder para vocês na próxima aula. Além disso, você vai assistir um vídeo que está disponibilizado, o link no nosso material de apoio. Esse vídeo, ele é Paco e o Tempo. É uma série da TV Brasil. Paco é um menino de 7 anos que deseja entender o que é o tempo. Como as respostas que o seu pai dá são insuficientes diante da curiosidade do menino, ele então decide passar o dia sentado em seu banquinho esperando para ver o tempo passar. E Paco é um boneco e a história é maravilhosa e vale a pena vocês conferirem. Depois de assistir, depois de fruir essa experiência, grava pra gente ou faz um registro, que pode ser um registro escrito ou visual, sobre aquilo que você aprendeu nessa experiência de hoje, sobre o que você achou do teatro de animação, sabe? Alguma coisa que você queira fazer e de repente a gente possa estar no retorno das aulas dialogando. Além disso,
Para debater em casa, é importante que você pergunte para os seus familiares se eles conhecem esse tipo de teatro e se eles lembram de algumas histórias que já foram contadas para eles através de bonecos. Afinal de contas, a gente viu hoje que essa arte é muito antiga. Com certeza, papai, mamãe, vovô e vovó devem saber alguma história de boneco para te contar. Convide os seus familiares a fazerem com você um boneco a partir da oficina sugerida que está aqui na última página. Divirta-se animando os seus bonecos, animando os seus brinquedos, animando os seus objetos, enfim. Crie histórias, divirta-se, construa, converse com sua família. Essa é uma excelente oportunidade de passar bons momentos juntos, aprendendo e preservando tradições. Lave as mãos, fique em casa e não esqueça, registre tudo no caderno, que o ponto é garantido quando a aula voltar, tá bom? Vamos voltar à nossa normalidade. Foi um prazer, turminha. Um beijo para vocês e até a próxima oportunidade.